irmãos, a sequência do vídeo aqui, na hora que estávamos fazendo umas comemorações aqui na cidade, soltaram muitos fogos na hora que estávamos terminando a nossa oração. Mas Jesus entende e conhece o nosso desejo, a nossa sinceridade, como devemos nos portar. Então, irmão, nós precisamos estar segundo o seu querer e a sua vontade. Por mais que temos lutado, é pouco ainda. Jesus está sempre querendo que façamos alguma coisa, né? Vamos ler um texto que está no livro do profeta Isaías, o capítulo 6 a seguir, e o versículo 1 a seguir, alguns versículos. Assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins já estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim que eu vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um matanás, e colocou o atonás, e com ela tocou na minha boca, e disse: eis que isto tocou nos seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, esse é um texto maravilhoso. Como Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, permite situações na vida do cristão para depois lapidar este cristão, e ele só vai conhecer depois. Pois bem, o profeta Isaías era um homem de sangue nobre, era um homem da família real, ele era sobrinho do rei Uzias, e como tanto, certamente, ele tinha todas as regalias dentro do palácio do rei Uzias. Era já um profeta conhecido, Deus já havia profetizado algumas vezes, todos os ais do início antes do capítulo 6, ele profetizara. Mas uma coisa é você falar de Jesus, outra coisa é você ter realmente um encontro com Jesus. Vamos analisar o que todo aquele homem fiel, como era Jó, um homem temente a Deus que se desviava do mal. No final, depois que Deus tira aquele cativeiro de sobre si, Jó faz uma revelação profunda para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Jó diz: eis que eu te conhecia de ouvir falar, e os meus olhos viram face a face. Agora, a reação de Jó era completamente, irmão, diferente daquela que ele tinha anterior. Anteriormente ele viu um Deus de ouvir falar, de um Deus que estava no céu. Mas agora ele tivera uma experiência pessoal com Deus. Ali estava o profeta Isaías, profetizando, levando uma vida normal. Mas ainda não tinha tido realmente esse encontro pessoal e singular com o Senhor e Criador de todas as coisas.
Mas Deus permite, depois que a morte do rei Uzias, talvez depois que ele perde as regalias, talvez se ele ainda estivesse no palácio com todas as regalias como sobrinho do rei, talvez Deus não tivesse falado para com ele. Mas Deus, quando Deus quer lapidar alguém, quando Deus quer preparar alguém para uma grande obra, Deus prepara situações, às vezes incompreensíveis, por aqueles que o cercam. E só aquele que passa pelo processo irá reconhecer depois. E Deus leva o profeta a uma visão profunda, singular. E ele vê os céus, ele vê a glória de Deus, e ele vê como Deus é tão glorioso que nem os serafins olhavam para ele. Então, naquela visão, ele acha que vai morrer, porque um homem comum, um homem natural, um homem carnal, nascido pelo processo natural, não teria condições de ver o que ele viu. Ele diz, eis que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele diz que um anjo, o serafim, sai com a Satanás, que é aquele alicate grande de ferreiro, com a brasa do altar de Deus, e toca nos seus lábios e diz, perdoados são os teus pecados, purificados. Depois que Deus faz isso, o próprio Deus, que é onisciente, onipotente, todo-poderoso, onipresente, poderia ter usado do imperativo para o designá-lo, para o comissioná-lo para aquele ministério tão importante. Mas Deus não o fez. Deus não o fez por comissionar. Deus não o fez por um imperativo. Não. Mas Deus tira todo o empecilho que, humanamente falando, poderia fazer com que ele rejeitasse tamanha obra e árdua como seria. Deus tira todo esse empecilho, que é a purificação dele, e depois faz uma pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Observe que ele diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Agora o termo é plural, não é singular. Estava falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem ia representá-lo? A Trindade Santa na terra, fazendo essa representação pessoal no meio de todo Israel e de todas aquelas nações. Deus pergunta, a quem enviarei? E ele disse, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, talvez Deus tenha te pegado lá no lixão da vida. Socialmente, moralmente, não tinhas mais nenhum valor. Você talvez fosse rejeitado pela sociedade. Não sei. E Deus o pega, Deus o purifica, Deus o lapida, deixa pronto. Mas Deus não força. Talvez Deus esteja dizendo para você, quem há de ir por mim até a cidade tal levar a minha palavra? Talvez Deus esteja dizendo, cadê os voluntários na minha missão? A quem há de ir por nós os campos de Valada? Porque muitos já não descem para não sujar o sapato. Cadê os homens que madrugavam orando? Cadê esses homens? Talvez Deus esteja precisando de alguém que faça como profeta. Talvez, né? Eu tenho certeza que Deus, depois que Deus fez tudo com você, e está esperando que você faça como profeta Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque os empecilhos Deus já o tirara.
Deus já o libertara, Deus já preparara, já o lapidara. Você está pronto para ir para a obra. Mas Deus não força. Deus simplesmente te chama. Deus simplesmente pergunta: a quem enviarei? Irmão, se levante. Tome hoje uma decisão. E diga: Deus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Usa-me como instrumento seu, assim como fizeram como o profeta Isaías. Talvez você queira se justificar que não tem uma boa palavra, que não tem um curso teológico. Talvez você queira se justificar como tentaram se justificar. A criança ainda, Jeremias, quando era ainda criança, quando Deus chamara ele, diz: eis que o Senhor, que eu ainda sou uma criança, eu não sei nem falar. E Deus disse: olha, Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque onde eu te mandar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Deus não é contra o conhecimento, eu não estou falando nisso, mas Deus não quer saber se você tem um curso teológico, Deus não quer saber o seu grau de intelectualidade, Deus não quer saber a sua bagagem cultural, a sua bagagem social, a sua bagagem socioeconômica. Deus quer saber se você está disposto a obedecer a sua palavra. Deus está procurando alguém que se disponha, que se despoje de si mesmo e se coloque à inteira disposição do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Fala como o profeta Samuel, que depois de corrigido e orientado pelo profeta Elias, sacerdote, Elias não, Eli, na terceira vez ele diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. Talvez esteja muita gente precisando ser orientado como fora o profeta Samuel, quando criança ainda. Deus já falou para você várias vezes e você não sabe que tem sido Deus que tem falado para você. Deixe que o Espírito Santo de Deus nessa noite fale para você, que Deus talvez esteja dizendo: foi eu que falei com você para ir. Assim como falei com o profeta Samuel, que foi orientado na terceira vez pelo sacerdote Eli. Deus está te orientando: fui eu que falei contigo, levanta desse cômodo, desta vida de facilidade, e vai para o campo levar a palavra que eu tenho te mandado. Amém, Jesus.